Alaikum. Bem-vindos ao Além das Pirâmides, bem-vindo a mais uma semana. Vamos lá ver os acontecimentos que mais tocaram o Egito. Em um ato contrário a todos os significados da maternidade, uma mulher egípcia, ela pôs fim à vida dos seus 3 filhos por causa de uma disputa de custódia, de guarda com seu ex-marido. Em um incidente que abalou o Egito, a mulher admitiu que colocou comprimidos de veneno na refeição dos seus filhos, até que eles sucumbiram. A mulher disse à polícia de início que os seus filhos acidentalmente tomaram esses comprimidos, mas as investigações revelaram outra coisa, outra realidade. O casal não se entendia depois da separação e as disputas pela guarda não chegavam a nenhum acordo. A mãe resolveu então da pior maneira. Ela confessou ter cometido o crime e explicou que decidiu se livrar das crianças por vingança. Ela as levou para passear e comprou um lanche e suco. E neste suco, ela colocou a dose letal para que seus filhos sucumbissem. Tudo se passou em Sohag, lá no sul do Egito. E o tribunal ordenou então a detenção da mãe até o final das investigações. As vítimas tinham 6, 8 e 10 anos de idade. Várias cidades estão sem eletricidade aqui no Egito. Altas temperaturas levaram ao aumento do consumo da energia elétrica. E com isso o primeiro-ministro disse na quarta-feira que há 2 dias as cargas de eletricidade começaram a ser aliviadas como resultado da onda de calor extrema no país. Ou seja, eles estão cortando eletricidade em vários pontos, em várias cidades, especialmente as que mais consomem, como Cairo e Alexandria. Essa abordagem vai continuar assim até meados da próxima semana, quando as temperaturas talvez acabem por descer um pouquinho. As altas temperaturas aumentaram significativamente o consumo de energia elétrica, o que resultou no aumento do volume de consumo de gás, porque é daí que vem quase toda a energia elétrica do Egito, do gás. E então, usado na geração dessa eletricidade e na pressão severa em suas redes, o primeiro-ministro então explicou que durante esse período vamos ter cortes em alguns locais. O primeiro-ministro acrescentou que também não vai passar de 1 hora e também seria para esfriar os motores. Em declarações à agência de notícias do Oriente Médio, o primeiro-ministro explicou que isso resultou muito bem numa diminuição das pressões do gás nas redes que se conectam às usinas de energia, e por isso foi uma medida adotada para controlar essa situação. Ele explicou também que as baixas pressões de gás causam esse alívio da carga foi iniciado para que as pressões normais da rede de gás possam ser alcançadas, apontando que as cargas continuarão a diminuir alternadamente até meados da próxima semana, para que a rede recupere também as suas pressões de gás. O Egito tem reservas estratégicas de açúcar suficientes para o país até fevereiro de 2024. No início da semana, a Autoridade Geral de Fornecimento de Mercadorias também anunciou uma prática para importar 50 mil toneladas de minério de açúcar de cana de qualquer origem em nome da Egyptian Sugar. Ou seja, o Egito está em acordo para importar açúcar de outros lugares. E com isso, com certeza, teremos aumento do açúcar. Os resultados da investigação e análises laboratoriais, os resultados da medição de água, vocês lembram daquela doença misteriosa? Pois é, o resultado das análises já saiu. Revelaram uma doença bem misteriosa, dengue. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a dengue é uma febre dolorosa óssea, uma infecção viral causada pelo vírus da dengue, que não é transmitida diretamente de humanos para humanos. Ele é transmitido aos seres humanos quando expostos aos mosquitos portadores dessa infecção, e que se espalha em mais de 100 países em todo o mundo. Pois é, não é só no Brasil. O número de infecções da doença ele é estimado em cerca de 400 milhões de casos anualmente, causando erupção cutânea. Os sintomas geralmente duram entre 2 a 7 dias. E normalmente respondem ao tratamento com paracetamol, e os surtos epidemiológicos da doença, eles são repetidos entre 3 a 5 anos. O principal portador dessa doença é o mosquito Aedes aegypti,
E o vírus é transmitido aos seres humanos através das picadas dos mosquitos fêmeas infectados. O mosquito se reproduz em locais onde a água parada é coletada, piscinas de lixo, drenagem descoberta e tanques expostos. Esses ambientes são adequados para a reprodução dos mosquitos, portanto, as melhores maneiras de controlá-lo é evitar as águas paradas. O Ministério da Saúde e População confirmou que todos os casos infectados são casos menores e foram tratados em casa, e não há casos na aldeia, não há casos hospitalizados como resultado da dengue, e não há mortes também. E todos os casos foram apresentados sintomas na cidade de Safaga. O Ministério da Saúde e População confirma a adoção e implementação de todas as medidas preventivas e de precaução no combate aos vetores da doença e na redução de sua propagação. Concerto de Travis Scott no Egito é cancelado. O Sindicato das Profissões Musicais no Egito estava tentando impedir que o rapper americano Travis Scott se apresentasse nas pirâmides de Giza em 28 de julho, assim cancelando a licença para o concerto por causa do que o sindicato descreve como rituais contrários aos valores egípcios. O Sindicato das Profissões Musicais, liderado pelo capitão Mustafa Kemal, emitiu uma declaração sobre o concerto do rapper americano Travis Scott, depois que se espalharam notícias sobre seu convite para a maçonaria em seus shows, que estavam programados para serem realizados em 27 e 28 de julho, na área do som e luz das pirâmides, onde o sindicato então decidiu não emitir as licenças para realizar tal concerto. Pois é, não há dúvidas de que a União Geral, nos últimos meses, acolheu todas as cores de artes, formas de artes e festas no Egito, mas estabeleceu condições e controles para garantir que os costumes e tradições herdados do povo egípcio não sejam abalados ou comprometidos. Pois é, mas afinal, o que aconteceu nesses shows? Mas o que tem acontecido com os shows desse moço? Dezenas de pessoas morreram no último show de Scott nos Estados Unidos em 2021. Foi descrito como um dos shows mais sangrentos da história dos Estados Unidos e levou as famílias das vítimas a abrir dezenas de processos contra ele. Scott planejava fazer a festa de lançamento do seu novo álbum, Utopia, nos pés das pirâmides de Giza, no dia 28 de julho. Mas não passou. A licença foi cancelada. Tragédia no Cairo, 12 mortos no colapso de uma propriedade residencial. Pois é, não param de cair prédios antigos aqui. O número de mortos no trágico acidente que ocorreu no Cairo aumentou para 12 pessoas. Foram anunciadas 12 pessoas sucumbiram, 5 ficaram feridas após o colapso de uma propriedade de 5 andares na famosa área da capital egípcia. E imediatamente as forças de proteção civil e a polícia se deslocaram para o local do acidente para tentar resgatar as pessoas dos escombros. O governador do Cairo confirmou a prisão do proprietário da propriedade que desmoronou por realizar atos violadores sem uma licença que o levou ao colapso. Ou seja, a propriedade tinha 5 andares, com paredes de suporte de carga no primeiro andar e telhados de concreto, e a inspeção preliminar indica que o motivo do colapso da propriedade foi que o proprietário do primeiro andar que foi apreendido, que está nesse momento detido, ele infringiu atos sem a permissão do bairro para demolir uma das paredes internas de que suportava todo o prédio. Para fins de expansão dentro da sua propriedade, ele começou a fazer obras para seu benefício, o que afetou a propriedade e levou ao colapso. O governo anunciou o desembolso de uma compensação material urgente de 50 mil libras para as famílias dos falecidos e também anunciou o desembolso de 25 mil libras para cada uma das pessoas feridas. Imediatamente, os voluntários da Aliança Nacional se espalharam para fornecer todo o apoio necessário às famílias das vítimas e feridos das propriedades desmoronadas na área dos Jardins no Cairo. Pela primeira vez em sua história, uma faculdade de medicina egípcia testemunhou o fracasso de 60% dos alunos de sua primeira divisão. O doutor Alaa Atia, reitor da Faculdade de Medicina da Universidade de Asyut, revelou que 60% dos alunos da primeira divisão da faculdade falharam nos exames, observando que o número de alunos matriculados na faculdade é de cerca de 1.207 alunos.
A notícia do fracasso desse número de 671 alunos na da primeira divisão da faculdade atraiu amplas críticas, já que os comentários indicaram que os alunos que não conseguiram entrar na faculdade de medicina e cruzar para uma das melhores faculdades, eles tentam culpar os exames secundários preliminares para a entrada na faculdade. A Universidade de South Valley também anunciou o fracasso de uma grande porcentagem dos alunos da primeira divisão da Faculdade de Medicina Humana e Odontológica da universidade. A universidade revelou o fracasso de 366 alunos da primeira divisão da Faculdade de Medicina em 72% e o caso de 186 alunos na primeira divisão da Faculdade de Odontologia em 80% pela primeira vez na história da universidade. Uma fonte oficial da universidade explicou que oferece sistemas educacionais bem-sucedidos, modernos, e as taxas de sucesso excederam 90% no passado, referindo-se à razão desses resultados ruins para o nível dos alunos. Pois é, culpado é os alunos que não estudam. Ele observou que a razão para o aumento do número de alunos que repetiram de ano pode ser devido aos comitês coletivos de trapaça no ano letivo anterior. A fonte confirmou que a Faculdade de Medicina da Universidade de South Valley aplica padrões internacionais no estudo e obteve padrões de qualidade há 5 anos. Por isso, não permitirá um graduado não qualificado ou não proficiente nas ciências e ramos da medicina passar tão facilmente. 12 crianças egípcias foram sufocadas como resultado de inalação de cloro enquanto estavam em uma piscina em um clube em Alexandria, no norte do país. As crianças, elas foram levadas para o centro de envenenamento do hospital Amiri em Alexandria e 3 deles foram transferidos para os cuidados intensivos pela gravidade de sua condição. 5 ambulâncias se deslocaram para o local do acidente, enquanto a condição de alguns dos feridos foi confirmada como estável e já retornaram às suas casas. Uma investigação está em andamento para avaliar a percentagem de cloro na água e as piscinas foram fechadas até a conclusão da mesma. 18 sudaneses, 22 pessoas feridas num incêndio num ônibus no Egito. Um incêndio que eclodiu em um ônibus que os transportava na estrada de Chalatin, na província do Mar Vermelho, no sul do Egito. As altas temperaturas estão provocando grandes estragos também nessa parte. 18 ambulâncias então foram enviadas para o local do acidente e uma fonte médica confirmou que o número total de feridos no acidente atingiu 22 pessoas, estavam 18 sudaneses e elas foram todas transferidas para o Hospital Central de Chalatin e sua condição está estável, graças a Deus. Outro incêndio maciço devorou 4 restaurantes ali famosos em Alexandria. As forças de proteção civil na província de Alexandria, apoiadas com 7 caminhões de bombeiros na manhã do sábado, assumiram o controle de um enorme incêndio que deflagrou mais de 4 restaurantes famosos na estação de Ramla, mas sem causar nenhuma vítima, graças a Deus. O incêndio atingiu várias lojas na área da estação Ramla. O fogo começou com um curto-circuito em um dos restaurantes e rapidamente se espalhou para os outros. Graças a Deus, o incêndio foi rapidamente controlado, não havendo pessoas feridas. A economia do Egito crescerá num ritmo mais lento do que o esperado anteriormente, enquanto a Libra vai cair um pouco mais do que a previsão. Mostrou uma pesquisa da Reuters. O Egito sofre há muito tempo com a escassez de moeda estrangeira, níveis recordes de inflação e um aumento do fardo da dívida. Embora a economia continue a alcançar um crescimento constante em meio aos choques causados pela pandemia e pela guerra da Ucrânia. Em dezembro, o governo concordou com o Fundo Monetário Internacional em um programa de empréstimo de 3 bilhões de dólares e meio, em meio a promessas de adotar um sistema de taxa de câmbio flexível, reduzir o papel do Estado na economia e fortalecer o setor privado. Os economistas esperavam que a Libra caísse para 36,95 em relação ao dólar até o final de 2024 e para 38 no ano seguinte. A moeda perdeu cerca de 50% do seu valor em relação ao dólar e uma série de desvalorizações acentuadas acontece desde março de 2022 e continua a enfrentar pressão no mercado paralelo. A inflação anual nas cidades egípcias subiu um recorde de 35,7% em junho,
superando os máximos de todos os tempos, após uma forte desvalorização da moeda. A previsão média de 11 economistas pesquisados pela Reuters sugere que a inflação nas cidades egípcias cairá para 22% até o final do ano fiscal, em junho de 2024. E depois cairá para 13% no ano seguinte. Assim, esperamos que realmente caia bastante essa inflação, que todos os dias quase que há aumentos de preços aqui. Lembram da moça que tirou fotos vestidas de Cleópatra nas pirâmides? Aquela blogueira que até foi presa? Pois bem, as investigações revelaram novos detalhes do caso de acusar a egípcia Salma al-Shimi, espalhando imoralidade, devassidão e provocando a modéstia pública, publicando vídeos também nus em sites de mídia social e transmitindo-os ao público sem discriminação. Pois é. Depois que a famosa blogueira foi condenada a 2 anos de prisão e uma multa de 100 mil libras, a acusada recorreu da sentença e o tribunal decidiu aceitar o seu recurso, anular a sentença emitida e encaminhá-la ao Tribunal Econômico. Enquanto as investigações reveladas nos vídeos dela e contidas também no seu telefone, porque eles apreenderam o seu telefone, foi encontrado um vídeo de 19 segundos na qual a acusada é mostrada dançando e cantando em um vestido que mostra todos os seus encantos corporais. A análise do seu celular indicou que ela tinha sim, vários vídeos, digamos que provocando muito mais do que somente aquelas roupas da Cleópatra, e não sei se ela não vai voltar a ser presa. O Egito condenou a aprovação pelo governo sueco de uma assembleia onde um extremista repetiu o ato de profanação do Alcorão na capital sueca. Os estados devem assumir a responsabilidade de enfrentar e prevenir esses crimes, bem como responsabilizar os perpetradores. Na quinta-feira, um iraquiano rasgou e pisoteou o Alcorão em frente à embaixada iraquiana em Estocolmo durante uma assembleia aprovada pelo governo na quinta-feira. Aí vocês se perguntam, mas o iraquiano dele não é muçulmano? Sim, consequentemente esse iraquiano deve fazer parte dos extremistas. Em junho, o mesmo iraquiano que profanou o Alcorão queimou o livro sagrado em frente à principal mesquita de Estocolmo, na Suécia. Finalmente, o Egito então apela a todos os países para que se comprometam com suas responsabilidades internacionais para promover coexistência pacífica, harmonia social, a tolerância e a aceitação, declarou o ministro das Relações Exteriores aqui no Egito. As contínuas concessões de aprovação das autoridades suecas para queimar o livro de Deus refletem as suas políticas. Se você deixa acontecer, é porque você também apoia, não é verdade? E você tem uma política caótica, o extremismo odioso, apoia o terrorismo e hostiliza os muçulmanos em todo o mundo, enfatizou o líder do Al-Azhar, a instituição religiosa do Egito, num comunicado na sexta-feira. Na quinta-feira, manifestantes furiosos lá no Iraque invadiram e incendiaram a embaixada sueca em Bagdá, em retaliação ao incêndio planejado, à queima do Alcorão por um iraquiano lá na Suécia. O embaixador sueco no Iraque também foi expulso na sexta-feira. Na sexta-feira, o Al-Azhar, a instituição religiosa aqui no Egito, pediu a todos os árabes e povos islâmicos que continuem boicotando todos os produtos suecos em apoio a Deus e ao seu livro. Afirmou que qualquer falha em proibir estritamente tais ações equivale a apoiar e incentivar esses crimes. O Al-Azhar tem condenado incidentes semelhantes de queima de Alcorão, incluindo na Dinamarca em março também. As autoridades alemãs entregaram ao embaixador egípcio em Berlim, Khalid Galel, mais de 40 artefatos que foram contrabandeados do Egito e apreendidos pelas autoridades no aeroporto de Frankfurt. Pois é, sempre tá aí passando algumas coisinhas egípcias aí dentro das malas. O oficial cultural para a região do Oriente Médio e África do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha entregou os artefatos à embaixada egípcia em Berlim. Galal disse à agência de notícias do Oriente Médio, em Berlim, que as autoridades alemãs entraram em contato com a embaixada egípcia depois de apreender 40 artefatos no aeroporto de Frankfurt e que foram contrabandeados da Tailândia a caminho do Reino Unido. Olha só os países por onde passam as coisas. A embaixada egípcia se moveu imediatamente e se
comunicou com as autoridades envolvidas e disse ele, de acordo com o acordo assinado pelo Egito em 1970 sobre as antiguidades egípcias. Lembram lá que tem um acordo internacional para entrega. Essa é a quinta vez que o Egito recupera recentemente artefatos egípcios que foram contrabandeados para a Alemanha. O funcionário cultural do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha expressou sua felicidade em devolver os itens contrabandeados ao governo egípcio. Acrescentou que essa conquista é o resultado da cooperação entre os Ministérios das Relações Exteriores dos dois países, destacando que seu país presta atenção especial às suas relações culturais com o Egito. Uma equipe de paleontólogos internacionais e egípcios documentou a descoberta de um novo dinossauro herbívoro que viveu há cerca de 75 milhões de anos no que é hoje o oásis de Kharga, no deserto ocidental. Esse oásis fica bem para o sul do Egito. O estudo foi publicado no Journal of Vertebrate Paleontology. Os restos descobertos incluem vértebras, omoplatas, membros, bem como ossos pélvicos do bichinho. O fundador do Centro Universitário de Escavações de Vertebrados de Mansoura e pesquisador coautor do artigo científico Hisham Salam disse: é interessante que esta descoberta não seja tão recente, pois os restos desse dinossauro foram descobertos em 1977 por cientistas até alemães. Naquela época houve uma colonização científica e que nenhuma história negará, por países poderosos, e o Egito infelizmente estava entre essas colônias. Então o Egito agora está recuperando todas essas histórias, informações e esses restos até do dinossauro. Os restos do dinossauro egípcio foram enviados para a Universidade de Berlim sob a cobertura do projeto alemão para estudos geológicos no deserto ocidental. Então, ao longo de meio século, os fósseis do dinossauro egípcio se moveram entre os porões e corredores de museus e universidades alemãs até se instalar no Museu de História Natural em Berlim, finalmente chegando à luz da ciência em 20 de julho de 2023. O dinossauro foi chamado de Igai Semru, um nome derivado da antiga língua egípcia. A palavra Igai significa Senhor do Oásis, enquanto Semru significa os esquecidos, devido à longa história de esquecimento nas abóbadas de vários museus alemães. Pois é, o nosso dinossauro egípcio está lá na Alemanha. Agora sabemos de todo o processo e continuam-se os estudos. É agora o 7º dinossauro egípcio a ser descoberto. Um professor da Universidade de Benha, aqui no Egito, membro da equipe da pesquisa e um dos autores do estudo Belal Salim, ele confirmou que o dinossauro pertence à família dos titanossauros gigantes, especificamente a família Saltasauridae. Seu comprimento varia entre cerca de 10 a 15 metros e é um pouco maior do que seu primo Mansurosaurus. E também difere em características anatômicas, como as vértebras dorsais, ossos dos membros e os metatarsos. Por meio de tais descobertas, o Egito confirma o seu papel vital na proteção e documentação do precioso patrimônio natural de todo o mundo. O grupo Electrolux da Suécia está preparando para vender então a Zanussi e outras marcas não essenciais como parte de uma redefinição de priorização de sua estratégia global, com foco em algumas marcas. A empresa disse que a venda incluirá suas fábricas no Egito, que produzem os principais dispositivos com a marca Zanussi, juntamente com fábricas de aquecedores de água no Egito e na África do Sul. O presidente do grupo Electrolux diz que, embora o setor de aquecedores de água no Egito e na África do Sul seja lucrativo e as marcas que o grupo está procurando vender sejam todas bem conhecidas em seus mercados, esses ativos não estão fortemente alinhados com a estratégia principal do grupo. Ou seja, a economia do Egito neste momento também está ajudando a essa decisão. E é tudo por hoje. Espero que vocês continuem conosco. Compartilhem, deixem o vosso comentário, o vosso like, porque ajuda o nosso canal. Muito obrigada e até a próxima semana.